E aí, pessoal do cursinho, vamos começar essa primeira aula EAD. Vamos ver como é que fica essa primeira aula online que a gente vai ter. Bom, antes de ter essa parada, a gente estava em soluções e solubilidade, certo? Com todas as turmas, manhã, tarde e noite. E eu vou então fazer desde o começo essa aula. Uma parte eu já fiz em sala e o finalzinho, que são alguns gráficos, é uma parte nova que seria o término dessa aula. Adicionei efeito Tyndall também, que eu vou explicar para vocês, que eu acho que não tem na apostila. E depois que essa aula estiver disponível para vocês no YouTube, também vai ter uma lista de exercícios sobre esse assunto no site da escola, que o pessoal da secretaria vai disponibilizar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro slide, a definição do que é soluto e do que é solvente, né? Então, soluto é a substância que sofre a dissolução. No exemplo aqui da imagem, eu tenho sal em água. Então, o sal é que está sofrendo a dissolução, então ele é o soluto. Em geral, o soluto é aquele que está em menor quantidade, certo? O solvente é a substância que provoca essa dissolução. E quem provoca a dissolução aqui é a água, pelo efeito da solvatação. Ou seja, a água vai ficar rodeando os átomos, né, os íons, no caso Na+, e Cl-. O exemplo, pitada de sal em água, em um copo com água. Nesse caso, NaCl, o cloreto de sódio, é o soluto e a água é o solvente. Tranquilo? Algumas classificações. Solução, coloide e suspensão. Qual a diferença entre essas três palavras para as questões de vestibular para o dia a dia do laboratório? Solução são dispersões com tamanho médio das partículas que são menores ou iguais que 1 nanômetro ou nanômetro, tem as duas pronúncias, ou menor ou igual que 10 angstrom. O angstrom também é uma unidade de medida, assim como o nanômetro. Aqui, ó, lembrando que 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro e 1 angstrom é 10 a menos 10 do metro, certo? Um exemplo de solução é o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio em água destilada. A gente utiliza a palavra solução para misturas homogêneas. É homogêneo aquilo que você sabe que não é feito só de um composto, por exemplo, o soro fisiológico. A gente sabe que é NaCl em água, então temos um soluto, temos um solvente, porém quando a gente olha para o soro fisiológico, a gente não consegue ver diferença. A gente não consegue enxergar a parte do NaCl e a parte da água. É tudo igual, então é tudo homogêneo. E o que é homogêneo a gente chama de solução. O coloide são dispersões com tamanho médio das partículas, ficam entre 1 nanômetro e 100 nanômetro. Então está nesse intervalo. Ou se você estiver usando a unidade de angstrom, ele fica entre 10 e 1000 angstrom. Só uma observação, tem muitos valores errados com relação a isso na internet, tá? Esse valor eu peguei de um livro da graduação, então pode ficar tranquilo. Não que você tenha que decorar esses valores, tá? Essas conversões para metro, quanto vale em angstrom, não. Você tem que saber que a solução apresenta partículas menores que o coloide. E o coloide vai apresentar partículas menores que a suspensão. Mas não necessariamente decorar os valores, tá? Um exemplo de coloide comum para o vestibular é a gelatina, a maionese. Então, quando eu pedir para classificar entre solução, coloide e suspensão, falou de gelatina ou maionese, são coloides. Beleza? Com relação à suspensão, essas dispersões, o tamanho médio das partículas que estão dispersas, são maiores que 100 nanômetros, ou em angstrom fica maior que 1000 angstrom, né? Então são partículas maiores. Suspensão de hidróxido de magnésio, que é o tal do leite de magnésia. Então são partículas grandes. Aqui um exemplo é a poeira no ar. Então esse é o exemplo que aparece nas apostilas aí, no material didático de todas as escolas. Aqui eu coloquei uma observação, que é o efeito Tyndall. Então, olha a definição. O efeito Tyndall ocorre quando há o espalhamento da luz pelas partículas em suspensão. Então, no exemplo anterior, que era a poeira do ar, esse efeito Tyndall você pode pensar assim. Imagina que você está no quarto, está escuro, está tudo fechado, e alguém abre uma fresta da janela. Por essa fresta da janela passa um feixe de luz. Só que você consegue enxergar as partículas de poeira no ar, onde a luz interage com essas partículas. Porque cada partícula faz o espalhamento da luz. Então, continuando a definição, ele fala assim, ó, nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz
pois essas partículas, ao espalhar os raios luminosos, atuam como fontes luminosas secundárias. Então a luz bate numa partícula, essa partícula espalha a luz. Isso acontece com todas as partículas, por isso você enxerga um feixe, que é o que está acontecendo aqui nesse desenho. Ó. O efeito Tyndall, aqui eu não tenho nenhum soluto, é água pura, e aqui ó, posso ter, por exemplo, água com sal, com uma pitada de sal. Então aqui as partículas vão espalhar o feixe de luz, você consegue enxergar ele através do líquido. Essa é a ideia. Não é só para líquidos, né? Porque o efeito Tyndall já foi perguntado também no vestibular, com relação a nevoeiro, a neblina na estrada. Quando você usa o farol alto, cada raio de luz que é emitido pelo farol encontra uma partícula de água que está condensando. Então aí ele vai espalhar as partículas de água vão espalhar a luz e formam um paredão de luz na frente do carro e você não consegue enxergar nada. Por isso que a recomendação é que utilize o farol baixo, né? Algumas classificações de soluções. As soluções é aquela que tem a menor partícula. A gente tem soluções líquidas, que pode ser, é a mais clássica de você imaginar, né? A água do mar, que é NaCl em água, água com álcool, então são soluções líquidas. Você tem soluto, você tem solvente nos dois casos. A gente tem soluções sólidas, como por exemplo o bronze. O bronze é uma liga metálica, que é uma mistura de cobre com estanho. Porém, quando você pega uma peça de bronze, você não vê um pedaço de cobre e um pedaço de estanho. Você vê algo homogêneo, uma peça só, tudo da mesma cor. Então, por ser homogêneo, a gente pode usar a palavra solução. O ouro 18 quilates, que é o mais tradicional para joias, ele também é uma liga metálica, que é uma mistura de ouro, cobre e prata. Mas quando você pega um anel, uma correntinha, um brinco de ouro 18 quilates, você não vê um pedaço de ouro, um pedaço de cobre, um pedaço de prata. É tudo homogêneo, tudo igual. Por isso também é chamado de solução. No caso do ouro, a adição de cobre e prata tem duas funções. A primeira é questão econômica, diminuir a quantidade do ouro, que é um metal precioso aí. E a segunda função é deixar esse ouro mais duro, menos quebradiço, porque o ouro puro ele é mole, ele é maleável, iria quebrar a joia facilmente. Temos soluções gasosas, que para o vestibular, o tradicional é falar da nossa atmosfera. Nossa atmosfera predomina nitrogênio gasoso, que é o N2, mais de 70%, mas a gente sabe que tem o oxigênio, que a gente respira, tem o CO2, que a gente está exalando o tempo todo, na respiração também, a gente tem monóxido de carbono emitido pelos carros, tem CH4, que é resultado de decomposição anaeróbica, mas quando você olha para a atmosfera, você não consegue ver uma nuvem de cada um desses gases. Então é algo homogêneo, então se é homogêneo a gente chama de solução. Dentro de soluções iônicas e moleculares, a gente tem iônicas, aquelas que vão gerar íons. Poderia ser a água do mar. A água do mar a gente sabe que tem Na+, Cl-. Aqui eu peguei uma base forte, um hidróxido de potássio. Quando em água líquida, vai gerar os íons potássio e íons hidroxila, certo? Então gerou íons, solução iônica. Mas como tem alta solubilidade, você não vai enxergar íons na água, né? O íon não dá para enxergar. Então você sabe que tem um soluto, você sabe que tem um solvente, mas quando você olha é tudo igual, é tudo homogêneo. Então classifica como solução. Dentro de soluções moleculares, eu coloquei aqui o exemplo C6H12O6 sólido. Quando em água, vai ficar C6H12O6, só que aquoso, dissolvido. Perceba que não gerou íons. Não gerou espécies com carga. Então, se não gerou espécies com carga, não pode ser uma solução iônica. Então, uma solução molecular. Continua na forma molecular aqui. A solução iônica é condutora de corrente elétrica, justamente por apresentar cargas. E as soluções moleculares não conduzem corrente elétrica. Beleza? Dentro do coeficiente de solubilidade é onde a gente começa a quantificar as coisas. Então, a gente vai começar a calcular o limite, né? Então, a definição do coeficiente de solubilidade é definido como limite que determinado soluto consegue se dissolver em determinado solvente. Ou seja, qual é o máximo que eu coloco de sal para uma certa massa de água? Qual é o limite que eu coloco de açúcar para uma massa de água? Essa é a ideia do coeficiente de solubilidade. A unidade de medida mais comum do coeficiente de solubilidade, abreviei com CS aqui, é grama do soluto para cada 100 gramas de água. Às vezes ele troca esses 100 gramas de água por 100 ml de água, porque ele está considerando que 1 grama é 1 ml a densidade, né, com relação à água. Existem outras unidades, estou falando que essa é a mais comum, já que o foco aqui é vestibular,
e essa é que mais aparece, principalmente na escala dos gráficos, tá? Algo importante é o seguinte, o coeficiente de solubilidade é totalmente dependente da temperatura. Para quem estava na aula e lembra, eu dei o exemplo para vocês do leite gelado com Nescau, né? Se tiver o leite gelado, o Nescau fica difícil de dissolver, mas se a gente aquecer ele no fogão, no micro-ondas, facilita a solubilidade. E a gente não alterou a quantidade de leite e não alterou a quantidade de Nescau. Então a temperatura ela vai influenciar diretamente nesse limite que você consegue dissolver, nesse coeficiente, certo? Olha um exemplo aqui. A solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius é de 36 gramas para cada 100 gramas de água. Se eu alterar isso daqui para 25, 30, 40 graus, vai alterar a solubilidade. Só que não é diretamente proporcional, certo? Não é se eu dobrar aqui de 20 para 40, vai dobrar aqui de 36 para 72 gramas. Não é assim, tá? Então você não pode fazer essa conta. A única conta que você pode fazer é assim. 36 gramas para 100 gramas de água. Se eu colocar 200 gramas de água, dobrei a quantidade de solvente, vou dobrar a quantidade de soluto que eu posso colocar lá. Essa é a relação que você pode fazer, mas nunca com a temperatura. Aí como é que eu vou saber? Tem que decorar? Não. Isso daqui vai ser dado ou na forma de texto, como está aqui no exemplo, ou na forma de tabela, ou na forma de gráfico. Mas aí tem que ser fornecido pelo exercício. Como que fica a análise gráfica do coeficiente de solubilidade? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho retas crescentes para o KNO3, tenho reta crescente aqui para o cromato de potássio, tenho reta crescente para o NaCl, mas tem uma reta decrescente para o sulfato de sério, que é um gráfico muito parecido com o que eu apresentei em aula. Então, aumentando a temperatura, esses três primeiros aqui aumentam a solubilidade, mas o sulfato de sério não. O sulfato de sério aumenta a temperatura, dificulta a solubilidade. Então, esse cara aqui precisa ser resfriado para aumentar a solubilidade dele. Não é o mais tradicional, mas existem espécies assim também. Como que eu classifico essa solução? Eu classifico ela entre saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo, e antigamente falavam corpo de chão, mas não é errado, e supersaturada, que é um caso especial. Para quem lembra, a saturação é a quantidade de soluto quando ela está no limite do coeficiente de solubilidade. Então, nesse exemplo aqui, ó, como que ficaria saturado? Se eu tivesse exatamente a 20 graus e colocasse exatamente 36 gramas em exatamente 100 gramas de água. Então, eu coloquei tudo no limite. Então, está saturada, certo? A insaturada, a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente. Eu coloquei menos do que eu conseguiria colocar. Então, é garantido que tudo está solubilizado, mas eu poderia ter colocado mais. A saturada com corpo de fundo é o mais comum. Então, você vai e coloca uma colherada de sal em água, você não mediu, não sabe o coeficiente de solubilidade, acaba sobrando sal no fundo do copo, e você pode mexer e aquele sal não vai dissolver. Então você tem a saturação, porque boa parte dissolveu, mas o corpo de fundo é a parte que não conseguiu se dissolver. Então a presença do precipitado. O precipitado é essa parte sólida no fundo, certo? A supersaturação é um caso especial, porque dá uma lida aqui, ó. A quantidade de soluto está acima do coeficiente de solubilidade, porém tudo está dissolvido. Aí você pensa, pô, se tem um limite, como é que tudo está dissolvido, né? Aí aqui, porém, apenas por alguns instantes devido à grande instabilidade. É difícil de preparar isso daqui. Então eu teria que elevar a temperatura, no caso do NaCl ou de um açúcar, eu teria que elevar muito a temperatura, dissolver tudo, fazer uma solução saturada a uma temperatura mais alta e deixar essa solução resfriar tão lentamente ao ponto que, como o livro diz, ao ponto que o soluto não perceba esse resfriamento. Por alguns instantes, ele vai tentar aproveitar a solvatação dos outros íons e aí ele se mantém dissolvido. Porém, a menor agitação vai fazer com que esse excesso precipite e ela cai de supersaturada para saturada com corpo de fundo. Então, essas três primeiras são as mais tradicionais, isso que a gente encontra no dia a dia, e essa daqui a gente consegue fazer no laboratório, mas não dura muito tempo. No gráfico, a gente pode identificar o que é uma solução supersaturada, saturada e insaturada. No gráfico, a gente não consegue representar a saturada com corpo de fundo, porque a gente tem um eixo aqui da solubilidade, nesse exemplo, em gramas do soluto para cada 100 ml de água,
e a temperatura. Mas eu não consigo colocar o quanto dissolveu e o quanto está precipitado no gráfico. Então dá uma olhada, eu tenho uma reta crescente, então é um tipo de solução que aumenta a temperatura, favorece a solubilidade, certo? E eu tenho 3 pontos, um ponto acima dessa curva, um ponto bem em cima da curva e um ponto abaixo da curva. O ponto abaixo da curva quer dizer que eu não atingi o limite. Então eu poderia ter colocado mais soluto. Então eu tenho uma solução insaturada. O ponto bem em cima da curva é o limite para aquela determinada temperatura. Então nessa determinada temperatura, esse é o limite que eu consigo dissolver. Então se é o limite, é saturação. Então solução saturada. E esse outro ponto é quando está acima do limite. Então eu coloquei mais soluto do que poderia, porém tudo está dissolvido. Essa supersaturação, um mínimo de agitação vai cair para essa saturada e vai formar uma massa de corpo de fumo, certo? Tipos de dissolução. Como eu falei agora, tem soluções que aumentam a temperatura, aumentam a solubilidade, e tem alguns compostos que, quando eu aumento a temperatura, vai atrapalhar essa dissolução. Então, a primeira definição é a de dissolução endotérmica. Endo significa para dentro da solução. E se é térmico, a gente está falando de calor. Então, processos endotérmicos são aqueles que têm absorção de energia. O tipo de energia que a gente está falando aqui é o calor, certo? Então, o calor entrando no meio reacional. Dá uma olhada nesse gráfico. São retas crescentes, desde que o eixo seja solubilidade ou coeficiente de solubilidade por temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. É um composto endotérmico com relação à sua dissolução, certo? Nesse caso, maior temperatura, maior solubilidade. Olha um exemplo aqui. O nitrato de amônio sólido, quando colocado em água líquida, vai se quebrar nos respectivos íons, que é o íon amônio e o íon nitrato. Só que para isso ele tem uma variação de entalpia, essa parte você não precisa se preocupar, porque a gente ainda vai ter aula de termoquímica, e lá eu vou falar de novo para você que toda vez que o ΔH é positivo, a gente tem absorção de calor. Então é um processo endotérmico. Mas por enquanto eu quero que você saiba que a reta crescente é de um processo endotérmico, é quando absorve calor para solubilizar. Temos a dissolução exotérmica ou exotérmica, depende da pronúncia que a pessoa aprendeu aí. O processo exotérmico tem liberação de energia, ou seja, liberação de calor. Enquanto ele estiver dissolvendo, o frasco vai esquentar porque a solução está liberando calor, certo? Dá uma olhada. Os eixos são os mesmos, solubilidade por temperatura, só que a reta é decrescente, então está caindo a solubilidade conforme a temperatura aumenta. Como que eu faço para ajudar esse cara a solubilizar? Coloca ele na geladeira. É o contrário. Então eu vou diminuir a temperatura colocando na geladeira. Com isso eu vou aumentar a solubilidade. Certo? Então aqui, ó, menor temperatura, maior solubilidade. Um exemplo, o cloreto de cálcio sólido, quando colocado em água, ele se quebra nos respectivos íons, íons cálcio e íons cloreto. Só que olha o ΔH. O ΔH é negativo. E lá na aula de termoquímica eu vou falar para você de novo. E quando o ΔH é negativo, significa que tem liberação de energia. Quer dizer, se esse cara, para se quebrar em Ca2+, e 2 de Cl-, precisa liberar calor, então ele tem que perder calor, porque o calor já é um excesso, eu não vou fornecer calor para ele, porque senão eu vou atrapalhar. Então eu vou ajudar ele a perder. Por isso que eu vou colocar ele na geladeira. Quando eu coloco na geladeira, ajuda ele a perder calor, ele já precisa perder mesmo, e aí facilita a dissolução desse composto, certo? Tem curva de solubilidade, essa é clássica pelo seu formato, de sais hidratados. Eu já explico o que é sais hidratado. Olha só, eu tenho um bico no meio do gráfico. Então o gráfico tem um certo sentido, nesse caso aqui crescente, de repente chega um ponto e ele fica decrescente, certo? A gente pode analisar isso de algumas maneiras. Ó, enquanto ele está crescente, a gente viu lá que é um processo endotérmico, porque aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. De repente, ele encontra esse bico que a gente chama de ponto de inflexão. É onde vai ter a mudança do coeficiente angular dessa curva, né? Esse ponto de inflexão, aconteceu alguma coisa séria com o composto para ele mudar sua característica, e depois a curva parece de um processo exotérmico, onde é uma reta decrescente, então o composto mudou totalmente suas características. O que é um sal hidratado? Dá uma olhada aqui, ó.
Enquanto a reta era crescente, no meu exemplo, eu tenho sulfato de cobre pentaidratado, certo? O que é ser pentaidratado? É ter 5 moléculas de água agregadas ao sulfato de cobre, grudadas nele. As águas de hidratação são representadas por um ponto. Não tem só com 5 águas. Tem o pentaidratado, que é esse exemplo. Tem o dihidratado com 2. Tem o decahidratado com 10. E aí depende do composto. Mas aqui ele era hidratado. A temperatura foi aumentando. Quando chegou no ponto de inflexão, as águas evaporaram. Então, como a água evaporou, ele passou a ser um sal anidro. Um sulfato de cobre anidro. Anidro significa sem água. Ele perdeu essas águas de hidratação e mudou totalmente a sua característica. Então, toda vez que tiver esse bico no meio de um gráfico, pode ter certeza que se trata de um sal hidratado. O outro tópico que a sua apostila traz é a dissolução de gases em líquidos. E aqui é sempre legal você pensar em refrigerante, que se você pensar em garrafas de refrigerante, seja qual for a marca ou o sabor, você não vai errar a questão. Então pensa assim, a primeira análise que a gente vai fazer é a pressão influenciando essa dissolução do gás em um líquido. Então olha aqui, o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás. Quando o refrigerante está fechado, lacrado, ele está cheio de gás dentro do líquido e você não enxerga as bolhas nele enquanto você não quebra esse lacre do refrigerante, certo? Porque a pressão lá dentro é muito grande, tanto que você não consegue apertar a garrafa. Então, como a pressão lá é muito grande, essa pressão empurra todos os gases para a fase aquosa do líquido, né? A fase aquosa do refrigerante. Então, a gente tem graficamente isso daqui, ó, uma solubilidade ou coeficiente de solubilidade e a pressão aumentando. Seja qual for o gás, não importa. Aumentou a pressão, aumenta a solubilidade. É uma questão de empurrar o gás para a fase líquida mesmo, certo? Coloquei a observação aqui para você sempre pensar no refrigerante como exemplo que você não vai errar. Beleza. Qual que é a outra análise da dissolução de gases em líquidos? É a questão da temperatura. Bom, no refrigerante você sabe que se ele esquentar, depois que está no copo, você fala que ele fica sem gás. Então, enquanto ele aquece, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do gás naquele líquido, né? Então a gente vai ter esse tipo de gráfico de temperatura por solubilidade. Então a solubilidade está aqui, temperatura está aqui, diminui a solubilidade com o aumento da temperatura para todos os gases. É lógico que uns diminuem mais, outros diminuem menos, mas todos vão diminuir. De novo, pense em refrigerante que você não vai errar a questão, beleza? Bom, para esse módulo era isso que eu tinha que passar para vocês. Preparei uma lista, se eu não me engano, aí com 16 exercícios, tanto de classificação de solução, quanto também para o cálculo do coeficiente de solubilidade, com leitura gráfica, tabela. Faça a lista, tá com o gabarito está certinho, qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.